Olá, turma! Chegamos aqui ao nosso último vídeo da aula de alterações do contrato de emprego. No vídeo de hoje, a gente vai estudar especificamente alterações do contrato de emprego. Pois bem, nós já vimos outros tipos de alterações do contrato e a transferência do empregado para um local diferente daquele que ele foi contratado inicialmente é considerado, sim, uma alteração contratual. E as disposições sobre esse tema vocês vão encontrar especificamente nos artigos 469 e 470 da CLT. Então, vamos lá. No caput do 469, nós encontramos o seguinte: ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para a localidade diversa da que resultar o contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio. Então, percebam que no caput do 469 nós temos uma regra geral para ser aplicada, para ser observada nos casos de transferência dos empregados. E a regra geral é a que nós já estudamos, ou seja, para que ocorram alterações de um contrato de emprego, faz-se necessário, fazem-se necessários dois requisitos, que é mútuo consentimento e ausência de prejuízos. Então, a regra geral é que a empresa ela não pode transferir o seu empregado para uma localidade diversa, que seja uma transferência que acarrete a mudança de domicílio do empregado, ou seja, o empregado vai ter que deixar de morar em uma cidade e vai passar a morar em outra cidade. A regra geral é que a empresa precisa do consentimento do empregado, tá bem? E observem também que no final do 469, o legislador deixa claro que não vai ser considerada transferência aquela que não resulta mudança de domicílio. Então, uma coisa é a empresa transferir o empregado para uma localidade diversa que impõe a mudança de domicílio. E outra coisa é a empresa fazer uma alteração, fazer uma mudança da localidade, mas que essa mudança ela não acarrete mudança de domicílio. Então, imagina, você tem um empregado que trabalha em Caruaru e a empresa vai transferir para uma filial de Recife. Então, esse empregado, ele trabalha todos os dias, trabalha 8 horas por dia, então ele vai precisar mudar o seu domicílio, ele vai precisar morar em Recife. Outra coisa diferente é um empregado que trabalha em Recife, numa filial da empresa de Recife, mas o empregador decide mudar esse empregado daquele local, e ele passa a trabalhar na cidade de Jaboatão dos Guararapes. Então, naquela região, não seria necessário, mesmo saindo de Recife para ir para Jaboatão, a transferência do domicílio. O empregado ele pode perfeitamente ficar morando em Recife e trabalhar em Jaboatão dos Guararapes, que é bem próximo, tá? Então, a regra geral desse 469, repetindo aqui mais uma vez para vocês, a regra geral para que a gente tenha transferência do empregado para uma localidade distinta, da que foi realizado seu contrato e acarretando a mudança de domicílio, eu preciso da concordância do empregado, tá? Então, a gente aplica a regra geral das alterações. Mas, como toda regra, tem sua exceção, a transferência do empregado não é diferente. A gente também vai encontrar exceções a essa regra da anuência e da concordância do empregado, tá? Então, caput do 469, nós encontramos a regra geral e estamos diante de uma alteração de natureza bilateral, ou seja, estamos diante de uma alteração que depende do consentimento do empregado. Quando a transferência não acarreta essa mudança de domicílio, como no exemplo que eu citei para vocês, nós não chamamos de transferência, nós chamaremos de remoção. Então, o empregado ele passou por uma remoção, mudou o local de trabalho, mas não acarretou na mudança do seu domicílio. Então, remoção é diferente de transferência do empregado, ok? Na súmula 29 do TST, nós temos a seguinte disposição: o empregado transferido por ato unilateral do empregador para local mais distante de sua residência
tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. Então, nessa súmula 29, ele menciona o quê? Se ocorreu a remoção e houve um aumento significativo da despesa daquele empregado, ele terá direito ao pagamento, a um suplemento salarial correspondente ao acréscimo com esse deslocamento, tá? No parágrafo 1º do 469, nós encontramos o seguinte: não estão compreendidos na proibição deste artigo, ou seja, não estão compreendidos na regra geral, que é a necessidade de concordância do empregado, os empregados que exercem cargos de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência, quando esta decorrer da real necessidade. Então, percebam que no parágrafo 1º eu tenho exceção ao 469. Então, nesse parágrafo 1º eu tenho uma alteração que ela é de natureza unilateral, ou seja, que ela independe do consentimento do empregado. Então, caput, eu tenho uma alteração bilateral, depende do consentimento. Parágrafo 1º, eu tenho uma alteração unilateral, que não depende do consentimento do empregado para que ela seja realizada. Entretanto, precisa ser observado a real necessidade da transferência. E para esse grupo específico, ou seja, aquelas pessoas, né, que exerçam cargos de confiança, né, cargos de direção, de gerência, de chefia, ou aqueles contratos que tenham condição implícita ou explícita da transferência, tá? Então, esse grupo de empregados, eles podem ser transferidos independentemente da sua concordância, desde que fique comprovado a real necessidade do serviço, a real necessidade da empresa com aquela transferência, tá? Nós temos também aqui a súmula, é importante destacar nesse parágrafo 1º, a súmula 43 do TST. Essa súmula, ela diz o seguinte, ó: presume-se abusiva a transferência de que trata o parágrafo 1º do artigo 469 da CLT, sem comprovação da necessidade do serviço. Ou seja, para o TST, sempre que houver a transferência de um empregado, tá, que exerce um cargo de confiança ou que tem essa previsão contratual implícita ou explícita de necessidade de transferência, ela pode ser considerada abusiva se não ficar caracterizado a real necessidade, tá? Essa súmula ela vai ser aplicada, obviamente, né, dentro de um litígio ou quando o empregado ele vai se opor àquela ordem da empresa. Ele pode se opor alegando que não existe real necessidade do serviço. Parágrafo 2º. É lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalha o empregado. Então, aqui também nós estamos diante de mais um ato unilateral do empregador. Então, nos casos em que a empresa vai fechar uma filial em uma determinada empresa, ela pode transferir os seus empregados para uma outra cidade, independentemente do consentimento desses empregados, já que o estabelecimento ele foi extinto. Então, no parágrafo 2º, assim como no parágrafo 1º, nós estamos diante de uma alteração unilateral, ou seja, alterações que resultam, que emanam do poder juizvariante do empregador. Deixa eu ver aqui mais. Parágrafo 3º, em caso de necessidade de serviço, ou seja, uma vez comprovada a real necessidade daquela transferência, o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar nunca inferior a 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade enquanto durar essa situação. Então, percebam que aqui no parágrafo 1º eu também tenho um ato que ele é unilateral, ou seja, ele depende única e exclusivamente da necessidade da empresa, independe, portanto, do consentimento do empregado. Então,
Resumindo aqui para vocês, né? Como regra geral, a transferência do empregado ela é classificada como um ato bilateral, ou seja, eu preciso da concordância do empregado para poder realizar essa transferência. Segundo, não se considera transferência, mas sim remoção, quando o empregado ele é transferido de uma localidade para outra, mas não acarrete alteração do seu domicílio, ele não precisa mudar de cidade, ok? Também nós temos o posicionamento do TST no sentido de que, nos casos de remoção, caso tenha uma alteração substancial dessas despesas, a despesa com locomoção deve ser garantida pela empresa. Nos parágrafos 1º, 2º e 3º, nós temos exceções à regra geral do 469. Então, nos parágrafos 1º, 2º e 3º, nós temos transferências que são classificadas como ato unilateral, ou seja, que depende exclusivamente, né, uma ordem que emana exclusivamente do empregador e que vai independer do consentimento do empregado, porque está dentro do poder juizvariante da empresa. No 470, para finalizar, nós temos o seguinte: as despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador. Então, percebam que aqui eu estou falando de ressarcimento de despesas. Eu não estou falando de adicional de transferência naquele percentual dos 25%. Outra questão muito importante que a gente precisa frisar é o seguinte: aquelas pessoas que exerçam cargos de confiança ou que têm a condição contratual implícita ou expressa sobre uma possível necessidade de transferência, essas pessoas, elas fazem jus também ao adicional de transferência, independentemente de exercerem cargos comissionados, aliás, cargos de confiança ou não. A diferença de uma pessoa que exerce um cargo de confiança ou que tem essa previsão contratual de transferência é que ela não precisa, né, da anuência do empregado para realizar a transferência, mas o pagamento do adicional de transferência ele se mantém para qualquer empregado, ok? O adicional de transferência ele só vai ser pago nos casos de transferências provisórias. Nos casos das transferências definitivas, o empregado ele só vai fazer jus ao pagamento, ao ressarcimento das despesas com a mudança, ok? Então, o adicional de transferência, ele é pago quando se tratar de transferência provisória e quando se tratar de transferência definitiva, não é devido adicional de transferência, mas tão somente esse ressarcimento das despesas. O recebimento do adicional de transferência, que é pago nos casos de transferência provisória, ele não impede que a empresa também faça esse ressarcimento do 470. Então, esse ressarcimento do artigo 470 da CLT, ele pode ocorrer independentemente da transferência ser definitiva ou provisória. A diferença é que ele é pago em uma parcela única, enquanto o adicional, nos casos das transferências provisórias, ele vai ser pago em parcelas mensais enquanto durar esse estado de transferência, ok? Bom, pessoal, é basicamente isso que nós temos sobre as transferências. Na nossa aula, na nossa videoconferência, nós vamos responder algumas questões de OAB para que vocês vejam como esse tema ele é cobrado nos exames de ordem ou até mesmo nos concursos públicos. É um tema fácil, né? É um tema curtinho aqui, relativamente curto para se estudar. Nós só temos o artigo 469 e 470 e as questões que envolvem esse tema costumam não ter uma complexidade para dificultar a vida de vocês, ok? Então, até mais, até a nossa videoconferência.